Primeiramente, queremos agradecer a presença de cada um de vocês, médicos, gestores e representantes de empresa, que aceitaram o nosso convite para essa noite que promete ser produtiva. Eu quero agradecer, em especial, todo o time da Triotécnica, que nos auxiliaram na condução desse evento. Agradeço também os sócios fundadores da Triotécnica, Marcos Sanches e Josimar Santos, e a CEO, Joseane Santos. Obrigada a todos daqui da Casa Santé, que nos receberam e nos acolheram tão bem. Muito obrigada. Também dedicamos um agradecimento especial, sem o qual o evento não aconteceria, os nossos patrocinadores, a Triotécnica e a Porto Vale, cujo apoio tornou possível a realização desse evento. Para quem ainda não conhece a Triotécnica, é uma empresa consolidada no mercado que atua há 18 anos, oferecendo soluções integradas nas áreas de contabilidade, gestão de pessoas, finanças e planejamento tributário, com um atendimento personalizado e uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. O compromisso da Triotécnica é garantir segurança, eficiência e crescimento sustentável para todos os clientes. E o maior propósito da empresa é a valorização do patrimônio. O Trio Talks Mais Médico foi criado com o objetivo de proporcionar um espaço de diálogo, onde vocês poderão esclarecer dúvidas, receber orientações importantes e acessar informações estratégicas para um planejamento tributário e financeiro mais eficiente, especialmente hoje pensados para o universo do médico. Agora, para a gente dar continuidade, eu quero apresentar para vocês os nossos patrocinadores. Por isso, eu chamo aqui a Érica Franca e Fernanda Gonçalves, que vão apresentar um pouco para vocês a empresa Porto Vale, a maior vendedora de consórcios do Brasil. Uma salva de palmas. Oi, gente, boa noite. Muito prazer, meu nome é Érica, sou diretora comercial na Porto Vale. Nós viemos aqui para apresentar, né, patrimônio inteligente, planejamento que gera conquistas reais. Você pode me emprestar, por gentileza? Obrigada. Então, o nosso produto principal lá é o consórcio. Não sei se aqui vocês conhecem, mas nós atuamos com consórcio tanto imobiliário como automotivo. A nossa empresa é a corretora número 1 na Porto Seguro. Então, nós temos lá mais de 350 especialistas, todos certificados pela ABAC. A ABAC é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Então, lá nós temos todo o nosso time certificado para passar segurança e tranquilidade para os nossos clientes, né, nos seus projetos. Como o consórcio potencializa o seu patrimônio e seus projetos? O consórcio, ele nada mais é um planejamento financeiro sem juros. Você consegue diversificação de investimentos de forma segura. Ele te dá flexibilidade para a utilização do crédito para diversas finalidades. Você pode comprar qualquer tipo de imóvel e automóvel. No imóvel, você também consegue utilizá-lo como previdência imobiliária. Então, nós conseguimos explicar isso melhor no particular. E aí também você pode comprar terrenos, reformas, qualquer fim imobiliário. O aproveitamento estratégico da renda variável, né, que, como nós temos, em sua maioria, são pessoas com rendas variáveis, então também, às vezes, eu consigo aquele recurso, eu consigo um valor a mais. Esse recurso eu posso utilizar também como uma forma de antecipar essa liberação de crédito. E a expansão patrimonial com segurança e previsibilidade. E aqui para o evento, nós trouxemos uma oportunidade para quem quer fazer a sua aquisição. Temos outros valores de crédito também. Eu trouxe uma demonstração de um crédito de 600 mil, onde uma primeira parcela, num plano tradicional, para vocês adquirirem a qualquer momento, eu brinco que é o que nós temos em prateleira. A primeira parcela ficaria de 15.944,
e as demais de 3.944. E aqui, para o evento, nós trouxemos uma oportunidade, até por sermos o grupo elite da Porto Seguro, nós solicitamos essa oportunidade para o evento, onde não teríamos essa primeira parcela, e você iniciaria somente com investimento de 2.689 para o mesmo crédito de 600 mil. E para um crédito de 1 milhão, teríamos uma parcela de 26.795 e as demais de 6.795. Também nós não teríamos essa entrada e nem essa parcela. Passaríamos para uma parcela de 4.975. Então, uma oportunidade realmente de um investimento com um custo bem menor do que o que a gente teria no mercado. E aí, para demais valores, demais condições, aqui nós temos o QR Code, onde vocês conseguem ter mais informações. E nós temos créditos a partir de 70 mil para o imóvel, a partir de 30 mil para o auto. Então, se vocês quiserem mais informações, quiserem saber os demais valores, estamos à disposição. Tá ok? Também nos siga nas redes sociais, nós temos aqui o site da Porto Vale e a nossa fanpage, onde você consegue acompanhar atualizações do mercado financeiro e também na atualização do crédito imobiliário. Tá certo? Muito obrigada, ótima noite para todos. Agora eu quero convidar para vir aqui o Renato Rodrigues. Ele irá falar da empresa Atriotécnica. Uma salva de palmas, senão ele vai ficar triste. Eu ia falar que ia ser preconceito, hein? Pessoal, excelente noite para todos. Primeiramente, você pode voltar com aquele slide que fica rodando. Até para antecipar para vocês, vocês vão estar acompanhando aqui no telão, vai estar passando um pouco da história da Atriotécnica, depoimentos dos nossos clientes. Posteriormente eu vou falar um pouco mais sobre isso, materiais que a gente vai disponibilizar, tá? Eu vou ler aqui um textinho em relação à Atriotécnica. A Leile já antecipou um pouquinho. A Atriotécnica é uma empresa que está há mais de 18 anos no mercado, trazendo ali serviços de confiança e até mesmo a gente coloca no nosso material o que a gente entrega. A gente entrega basicamente segurança e até mesmo resultado para aqueles que procuram uma empresa de contabilidade, que são divididos em quatro áreas. Nós temos contabilidade. Deixa eu sair da frente para vocês. Contabilidade, nós temos a parte de departamento pessoal, visando ali buscar um processamento de folha de forma correta, dentro da lei. A parte de finanças, atendendo ali com consultorias, trazendo serviços de estratégia, até mesmo dando suporte para empresários que têm ali dificuldade de analisar suas finanças. E a parte tributária, a gente faz planejamento tributário, toda a parte de holding também, se for necessário. O que tem mais, Josimar? Fala, sei que conhece do tributário um monte aí. Se eu for falar... E aí, até concluindo um pouquinho, então, a Atriotécnica possui 4 áreas: contabilidade, gestão tributária, pessoas, finanças. E a Atriotécnica é reconhecida pelo seu compromisso com transparência, uso de tecnologia avançada e atendimento personalizado, adaptando-se às necessidades de empresas de todos os portes. Com sede em Jundiaí, a empresa já recuperou mais de 70 milhões de reais em créditos de forma legal. Tá? Ao escolher a Atriotécnica, você se associa a uma empresa que tem uma marca que valoriza o patrimônio, impulsiona o crescimento sustentável e transforma desafios em oportunidades. Então, a Atriotécnica tem um histórico excelente e, precisando, pode contar com a gente. Quero apresentar para vocês a nossa CEO, sócia fundadora, Josiane Santos, contadora com especialização em auditoria, perícia e contabilidade, além de uma mini MBA de gestão estratégicas em negócios contábeis, gestão tática e processos ágeis. Ela é responsável pela gestão operacional da Atriotécnica, com foco na excelência dos processos, atendimento personalizado e a valorização do patrimônio dos clientes, promovendo um ambiente de trabalho pautado pela inovação, transparência e eficiência. Uma salva de palmas para a Josiane. Boa noite, gente. Senti até a pressão agora no coração quando ela falou ali. Eu falei, nossa, que responsa agora.
Não se preocupem, porque eu vou ler meu discurso para não esquecer, tá? Porque, primeiramente, eu estou bem emocionada, porque é muito bom fazer um evento, realizar um evento, né? Muitos detalhes, a gente tem que pensar em muitas situações, e reunir tanta gente que eu conheço, de uma forma ou de outra, também é mais emocionante ainda. Então, muito obrigada a todos que estão aqui já de antemão, tá bom? Depois eu passo em cada mesa para conversar com vocês. Só vou dar um recado que a Érica esqueceu, porque tem uma mesa ali atrás delas com os brindes, tá? Vocês podem retirar com ela ali. Fiz certinho? Imagina. Então, vamos lá. Eu vou ler, gente, na verdade, para eu não esquecer, tá? Não é que eu não fale isso que eu vou ler. Mas o nervoso aqui está maior do que eu. Vamos lá. É uma alegria imensa receber cada um de vocês aqui. Antes de tudo, quero agradecer pela presença. Eu sei o quanto a agenda de vocês é ocupada e cheia de decisões importantes para tomar. E, acima de tudo, pessoas para cuidar, que, de uma forma ou de outra, a gente sempre cuida de alguém, né? E é justamente por isso que esse encontro faz tanto sentido para a gente. Por quê? Na Triotécnica, a nossa missão, na verdade, é simples e clara. Cuidar da saúde do seu negócio para que você possa cuidar do que importa, que são as pessoas que estão com a gente no dia a dia. Oferecemos soluções que unem estratégia, clareza e crescimento com leveza, segurança e resultados que realmente fazem diferença. Nosso compromisso é entregar praticidade e inteligência para que sua clínica, consultório ou empresa prospere de forma sustentável. Sabemos que empreender na saúde no Brasil exige muito mais do que competência técnica. Exige visão, gestão e um time que pense como dono junto com vocês. É isso que a gente entrega: eficiência, clareza nos números, oportunidades que geram caixa e um olhar humano sobre cada realidade. Hoje, vocês vão conhecer histórias, números e soluções que já transformaram a operação de clínicas e profissionais como vocês. E esperamos que esse seja o primeiro de muitos encontros. Assim eu espero. Porque, para nós, a confiança não começa com um contrato, começa com uma conversa, como nós vamos fazer hoje, logo após o talk. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, aproveitem o jantar, que vai ser servido às 9 horas. Já tem essa ilha aqui, que eu estou de olho nela faz tempo. Não pude aproveitar ainda, mas faz parte, né? E sintam-se à vontade. Eu espero que todos estejam bem à vontade e que aproveitem ao máximo o talk com o Josimar e o Marcos. Boa noite, obrigada. Vou apresentar os nossos sócios agora, que eles vão dar início ao trio Talks Mais Médicos. Marcos Sanches, sócio fundador, diretor comercial e consultor financeiro. Contador formado, MBA em controladoria, Marcos possui ampla experiência em contabilidade aplicada, finanças corporativas, controladoria e planejamento tributário. Sua expertise em técnica permite o desenvolvimento de estratégias e finanças sólidas, focadas na otimização tributária, mitigação de riscos fiscais e maximização do valor patrimonial. Atua diretamente no desenvolvimento de soluções customizadas que integram a gestão estratégica, garantindo segurança e eficiência nas operações de finanças. Josimar Santos, sócio fundador e gestor de negócios, contador formado, com pós-graduação em controladoria e finanças, perícia contábil, especialização tributária, contabilidade empresarial e reorganização societária. Josimar destaca-se pelo profundo conhecimento técnico, aliado à capacidade de gestão estratégica, transformando desafios complexos em oportunidades de crescimento. Sua atuação abrange desde a reestruturação societária até a implementação de políticas fiscais
eficazes, sempre pautada pelo compromisso com a excelência técnica e resultados sustentáveis. Uma salva de palmas para o Josimar e para o Marcos. Bom, muito boa noite. Em nome da Triotécnica também, assim como a Josiane já disse, né, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. É um prazer imenso para nós, da Triotécnica, por estar contando com a participação de todos vocês. E espero que a gente possa trazer e compartilhar algumas informações que vocês possam aproveitar no dia a dia da sua clínica, da sua empresa e assim por diante, né, Josimar? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma chuva e um trânsito desafiador para quem está chegando por aqui. E a nossa conversa vai ser rápida, porque o jantar é importante, a gente está aqui para confraternizar. E a gente vai falar de um assunto, de uma jornada. O Marco vai começar e eu vou continuar e vou trazer de uma forma lúdica, de uma forma um pouco mais prática, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E tem muita coisa que a nossa concierge vai apresentar ali para vocês. Não sei se falaram, no final tem, quem for saindo tem um brinde, tem uma lembrança, então estou antecipando algumas coisas aqui, eu sou um dedo duro. E vamos começar, Marco, porque o pessoal quer saber das coisas. Você quer ficar em pé, depois quer sentar um pouco? Vamos ficar à vontade aqui. Vamos ficar à vontade, então, já que estamos por aqui. Bom, é sempre um desafio, né, a gente trazer e expor alguma coisa, né, ainda mais para um público grande como esse, um público, né, que tem conhecimento já até específicos sobre a área, principalmente. Então, a gente ficou imaginando, como fazer essa abordagem do tema escolhido para que fique uma coisa, talvez, né, como o Josimar falou, nós criemos uma jornada para que todos saiam daqui realmente com a ideia fixada, porém, sem ser uma coisa maçante, né, e pesada, né? Já que o tema também não é um tema legal, né? Se a gente for falar de planejamento tributário, números, talvez para muitos aqui tudo isso esteja distante do dia a dia, né? Muitos aqui da área de saúde estão habituados ali a mexer com os instrumentos, a mexer com equipamentos voltados ali para um exame diagnóstico, algo do tipo assim, mas a gente pegou um ponto que eu acho que acaba criando esse conceito de uma construção que vai trazer, assim, de maneira geral, um entendimento bem factível para todos, né? Então, como a gente está aqui no meio de médicos, profissionais da saúde de maneira geral, todo o planejamento de uma empresa, assim como muitos de vocês no início da carreira e começaram, como que eu vou optar? Vou optar por fazer medicina, vou optar por fazer uma outra carreira? Tudo isso começa talvez com um sonho, com um planejamento, e logo após da formação, o que vem depois, né? Como que eu vou seguir dessa maneira? Vou montar uma empresa? Eu vou somente clinicar e etc. Então, partindo desse princípio, a gente trouxe, fazendo uma analogia, né, que todo o início de uma empresa pode se comparar ali a uma fases da vida, né? Onde você tem ali um nascimento inicial, que é talvez a ideia de empreender, logo depois a fase madura, né, ou adulta dessa empresa, e depois a consolidação, que é já no nível de maturidade, né, Josimar? Então a gente está trazendo aqui para você, porque geralmente quando a gente começa com uma empresa, a gente tem uma ideia na cabeça ou uma profissão que a gente se formou, e para você materializar isso, você vai literalmente parir uma criança. Ela vai se chamar pessoa jurídica. Isso. Então, você pare literalmente no direito um ser que é a parte de você. Literalmente é uma criança. Tem umas crianças por aqui, eu sei que tem, e quando você tem a ideia de começa a trabalhar, você tem essa função. Ou você começa como pessoa física, normalmente é a atividade inicial de qualquer profissional, quando se forma, e depois ele vai evoluindo.
E quando você tem essa criança nascendo, você vai, então, procurar o quê? Uma certidão de nascimento. E é aí que começam as primeiras problemáticas quando você cria uma empresa ou quando você pare uma empresa. Você colocou ali uma pessoa jurídica e o contrato social inicial, ele é a certidão que vai dizer como que você vai pagar ou não menos impostos. As pessoas falam, vou colocar no simples, vou colocar no presumido, vou colocar no lucro real. Exato. O lucro real vai ser para o hospital, normalmente. Quem for dono de hospital aqui já saiba que o hospital vai ser lucro real. Só que quando você coloca um contrato social, tem uma cláusula imprescindível, que é a atividade. E essa atividade, ela vai determinar qual é o enquadramento que a empresa vai começar. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com esse item. O segundo item é a forma como você vai constituir a empresa. Se você pega uma empresa e coloca, por exemplo, sociedade uniprofissional, é bem provável que você vai perder algumas... Eu estou falando uma linguagem um pouco mais... Uniprofissional sou eu sozinho trabalhando, a empresa do eu sozinho, eu empresário. Então, você abre essa empresa, você pode ter alguns benefícios ou não. Então, a jornada de uma empresa começa no contrato social. E aí, Marco, traz aquele caso bem prático do doutor F. Né? Eu acho que nessa linha que o Osmar está falando, desde a criação, né, principalmente a partir do momento que tomou-se a iniciativa ou a decisão de montar uma empresa, há um passo atrás bastante importante até antes do CNPJ. Né? Assim como ele falou que a certidão de nascimento da empresa é o contrato social, o CPF da empresa é o CNPJ. Né? Mas antes de se obter a certidão ou o próprio CNPJ da empresa, há um passo muito importante, né? Que cabe a nós, ali, os gestores e os consultores dos números, principalmente, a fazer uma investigação sobre as intenções daquela pessoa, ou daquele médico, ou daquele profissional, que está com o intuito de abrir um negócio, abrir uma clínica, e entender realmente quais são os propósitos. Né? E isso é muito importante, porque isso vai determinar o que seguir. Se vai seguir numa sociedade empresária, se vai seguir numa SLU, como o Josmar acabou de mencionar, e, principalmente, determinar qual é o regime tributário que vai ser seguido. Né? Como o Josmar pediu para trazer um exemplo, que é assim, acho que fica muito mais entendível e ilustrativo o que a gente está querendo dizer, nós, no final do ano passado, nós recebemos o contato de um médico recém-formado. Então, geralmente, quando acontece um caso desse, vem-se já com uma ideia pré-formatada, inicialmente. Olha, eu quero abrir uma empresa, geralmente a minha empresa, como é uma sociedade médica, né, eu quero que ela seja do lucro presumido. Aí, isso é praxe. Né? Geralmente, essa é a primeira ideia que se tem no momento que se pensa na abertura de uma clínica médica, de uma sociedade empresária do ramo médico. Então, coube a nós, naquele momento, fazer exatamente isso que eu comentei, investigar. Assim, mas por que você quer abrir essa empresa? O que você vai fazer nela? Você já vai começar a realizar procedimentos ou, inicialmente, você vai apenas atuar como, sei lá, plantonista, executar algumas atividades que não envolvam procedimentos cirúrgicos, né? Que tinha acabado de terminar a residência essa pessoa. Eu vou atuar como plantonista inicialmente. Essa foi a posição dela. Aí coube a nós também investigar um pouco qual que era a expectativa de faturamento desse médico, pelo menos no primeiro ano dessa jornada, né? Porque a partir do momento que você inicia uma empresa, o regime tributário dela, via de regra, ele vale por um ano. Salvo algumas condições específicas, você pode ser desenquadrado ou arrumar algumas condições de romper o regime inicialmente abordado. Então, nesse bate-papo, nessa entrevista, ficou claro para nós que o regime tributário, naquele momento, não se enquadraria no presumido, e sim no Simples Nacional. Eu vou interromper, porque foi curioso.
Ele entrou na empresa em outubro e começou a pagar vários impostos na pessoa física. Aí ele chegou assim, ué, não é mais fácil eu ficar na pessoa física? Na verdade, não. A gente estava, quando você soma o imposto da pessoa física dele e somava o imposto que a gente havia calculado para abrir a pessoa jurídica, dava menos do que ele pagaria no lucro presumido. E aí, com uma vantagem. Naquele ano, para ele, era vantajoso pelo estilo de trabalho que ele ia fazer e que, no final do ano, esse ano, ele vai restituir um pouco daquele valor que ele pagou. Então, tem que ter muita estratégia, muita conversa. Não é chegar, pegar um modelinho, joga na frente da pessoa, e aconteceu isso, ele trouxe para a gente depois uma outra pessoa que foi, enfim, não acordou o orçamento e tudo mais, e com essa situação, essa pessoa depois voltou, e a gente falou assim, aquela certidão de nascimento que foi feita, foi mal feita. Esse ano você não consegue mais resolver a questão. Então, quando você elabora um contrato social, e às vezes tem que ter o concurso do advogado, alguma coisa, as pessoas vão lá e pegam, eu falo fazer uma brincadeira aqui, um contrato podrão. Ele vai lá na internet, pega aquele contrato meia boca e organiza a empresa. Está errado, ele começou totalmente errado. Se ele começa e faz a conversa com o profissional adequado, ele não vai pegar aquele contrato nunca, porque começa com o primeiro problema. O primeiro é a atividade. E o segundo é a distribuição de lucro. Normalmente, as pessoas, quando abrem uma empresa, pegam aquele contrato padrão que está escrito assim, ao final do exercício, vou apurar o lucro e distribuir. Mas o médico faz isso? Ele trabalha o ano inteiro. Alguém faz isso? Trabalha o ano inteiro. Algum médico que faz isso? Trabalha o ano inteiro e pega só no final do ano o lucro? Alguém faz? Ninguém faz. Ninguém faz. Então, tem que ter um critério para você colocar no contrato. E aí tem um outro risco que as pessoas não associam quando faz esse contrato, que é determinar a forma que vai ser distribuído o lucro. E a depender de como ele constitui a empresa, tem um outro problema técnico, que eu não vou falar aqui, porque a gente vai deixar um monte de material para vocês depois. Eu estou dizendo só, pontuando aqui, quais são... como se fosse uma anamnese. Olha, você tem um problema aqui, você tem um problema aqui, você tem outro problema aqui. A homeostase depois é no final, quando a gente vai entregar as coisas para vocês. Então, nós não iremos falar muito de... Estou dando pontos de atenção. E esse é o primeiro ponto do contrato. O objeto social, a forma que você constitui e a forma de distribuição de lucro. Se eu fosse falar no início da empresa, no embrião, 3 informações, triotécnica, hoje sempre 3, e está fechado a parte da infância da empresa, a abertura. Aí aqui a criança começa a caminhar, e aí vai vir os outros problemas. Só um ponto ainda, antes de encerrar essa questão da infância, só para fechar o exemplo desse case que nós tivemos, e para reforçar o seguinte, planejamento tributário, ele não serve somente para quando a empresa já está em andamento, e sim, previamente, antes da abertura dela. Que nesse caso, na conclusão da abertura da empresa desse médico, o que aconteceu? Optou-se por abrir uma empresa no regime do Simples Nacional, e no Simples Nacional existe 2 tabelas, uma do anexo, para o caso da atividade médica, uma tabela do anexo 5, que parte de uma tributação de 15,5% mês, e no caso dele, a gente conseguiu enquadrar ele no anexo 3, que parte de uma tributação de 6%. Então, já houve, de cara, no início da operação desse médico, uma economia tributária de 9,5%. É importante frisar sempre que isso é como uma consulta médica, não se aplica uma regra geral. Eu tenho um peso, eu tenho 103 quilos, o Marco não sei quanto tem, então provavelmente a dose de remédio vai ser para mim uma, e a dose de uma medicação para o Marco vai ser outra, o mesmo remédio. Ele deve ter ali, tem um monte de médico aqui, hormônio, algumas coisas diferentes de mim. Então não adianta a gente querer entender e falar assim, esse aqui é um padrão. Não funciona, você tem que fazer uma consulta, né, doutora? A consulta é o que importa. É ali que você identifica a parte individual de cada um e o problema de cada um. Não serve você colocar numa bandeja e sair dando injeção para todo mundo aqui da mesma forma, que não vai ter o mesmo efeito. E esse ponto ele é interessante também porque, dentro do conceito de empresa, de negócio que a gente implantou e criou dentro da triotécnica,
Isso não está no nosso DNA, assim, sabe, de generalizar as coisas. Então, a gente sempre entende que cada negócio ou cada caso é um caso e vai ter uma análise ali, assim, objetiva para aquele negócio especificamente. Nós nunca, assim, gostamos de generalizar nada. A gente quer entender aquela situação e oferecer a melhor situação, né? Hoje, nesse exemplo que o Josmar deu de um outro médico que quis montar uma empresa, ele falou assim, pô, eu quero abrir, né, uma empresa e nossa consultoria é o seguinte, a gente elabora o contrato social, a redação do contrato social de cada empresa, de cada cliente, somos nós que fazemos. Aí o cara falou assim, não vou fechar com vocês. Aí, passados uns dias, a gente recebi uma ligação de uma pessoa que foi quem indicou esse cliente para nós, e ela falou assim, pô, a pessoa não está conseguindo editar a cláusula do contrato. Eu falei, tá, eu já sei o que aconteceu. O cara foi num outro profissional e baixou um contrato padrão da Jusesp, que isso é possível para quem quer fazer uma empresa ali de gaveta, vamos chamar rápida, assim, né? rápida, que existe lá, é legal, perfeitamente, mas é um contrato padrão. Você não tem como editar as cláusulas conforme a necessidade ou o objeto da atividade que você quer desempenhar. Exatamente. Entende? Então, tudo isso faz parte desse nascimento, e são vários pontos importantes que, às vezes, a gente não dá a devida importância, e lá na frente, depois, tem alguns reflexos, né? Então, vamos observar o nascimento. E quando a empresa começa a estar andando, aí tem as dificuldades do dia a dia, a emissão da nota, como é que ela está trabalhando no financeiro, e a gente sabe a dificuldade, a gente já foi, a gente começou também numa jornada. Então, você sempre tem o problema da emissão da nota, como que emite, como que não emite. Só que aqui, então, para já falar de uma fase um pouco mais avançada da empresa, imaginando que você já bateu cabeça com a emissão de nota, com documento, com fluxo financeiro, que é uma dificuldade latente de todo mundo, e seja da empresa pequena ou de empresas igual o Marco já prestou assessoria de 200 milhões de faturamento, o controle financeiro é o fluxo sanguíneo da empresa, é onde passa as coisas e você não tem como prever algumas coisas. Então, nesse sentido, para o médico, e para quem aqui da área médica, é muito importante, às vezes, uma coisa que a pessoa não presta muita atenção, já na fase de crescimento da empresa, operacional, né? Operacional, é a emissão da nota. E para a atividade médica, ela é crucial. Não delegue ou procure entender, vou deixar então a outra vertente aqui, como você emitir a melhor nota, como você pode se beneficiar emitindo a nota da forma adequada. Ah, Josimar, entrega lá, põe ali, igual antigamente, né, eu sou de uma época que punha um carbono, eu falei a minha idade agora, né, você punha um carbono ali, você... Ou faz um papel de pão. Tinha um papel fixo lá no fundo, era um papel de pão literalmente. Mas não é assim. Mesmo sendo eletrônica, a nota... Vou dar por que tem que fazer isso da forma adequada? Porque uma empresa médica ela pode ter um benefício fiscal, que as pessoas ou os médicos, muitos não sabem, não têm conhecimento e não tem que ter mesmo, porque ele está ali, tem que cuidar das pessoas, saber de hormônio, enfim, de peso e tudo mais, cirurgia. E o que acontece é que ele emite a nota de uma forma inadequada. Por que eu falo inadequado? Porque chega para o contador, aí vai chegar um contador mais padrão, um contador mais comum, o seu contador posso falar de monte, a gente tem essa dificuldade, latente. Chega no contador e ele pega e bota a mesma nota numa tributação mais alta. Por quê? Ele não consegue identificar, não é por maldade, ele não consegue identificar na nota quais são as possibilidades que tem de ele pagar menos imposto. E isso é uma coisa assim, absurda, mas que não é culpa dele. Ele vai ter uma dificuldade muito grande de segregar. Imagina você pegar uma nota que vai para uma Santa Casa, ou para um plano de saúde. Quais são os procedimentos que estão ali dentro que são vantajosos ou não em termos de tributação?
Normalmente, né, Nilo? Serviço médico, está escrito dessa forma, e manda lá para o hospital ou para o plano de saúde. E aí o contador não consegue segregar esses pagamentos. E essa não segregação imputa você a pagar aproximadamente aí uns 70% de imposto a mais para algumas atividades. Então, a gente está trazendo aqui já numa fase de maturação da empresa, malgrado todas as dificuldades que ela tem do crescimento. A gente está aqui para apoiar isso, se você tiver um problema financeiro, um problema de fluxo de caixa, de organizar, mas já falando de uma fase de maturação da empresa, de uma fase de crescimento, em que ela está crescendo, ela tem. Por que isso é importante? Porque tem que ter um retorno financeiro da sua atividade. E se você não coloca isso numa forma adequada, você está jogando dinheiro fora, literalmente deixando o dinheiro na mesa, porque emitiu a nota de uma forma inadequada. Tem um processo por trás, a gente vai falar um pouquinho disso, mas a nota fiscal de qualquer pessoa aqui, pode ser que não, mas geralmente é onde está boa parte do erro que você está pagando imposto a mais, sem saber. E você está confiando em alguém, tem um benefício por trás disso, e você não consegue ter ali uma efetividade tributária. Aí a gente pode falar dos números agora. Assim, falando especificamente dessa fase mais adulta, né, já que a gente está fazendo essa analogia das fases da empresa, nós entramos ali, e principalmente eu, né, sou especialista em finanças, né, tive um viés de mais de 20 anos como diretor financeiro de uma grande empresa, então eu sempre gosto de olhar para os números. E quando nós tomamos a decisão de nos unirmos em sociedade, eu, Josimar e a Josiane, um dos vieses fortes que nós escolhemos para poder fazer com que esse negócio tivesse uma cara diferente, principalmente, foi realmente trazer essa visão financeira, né? Não só entregar para o empresário apenas ali o balanço no final do ano ou as guias de impostos ao final de cada mês, e sim unir toda a expertise fiscal, contábil, junto com uma visão e um olhar financeiro, né? Então, isso acaba me incomodando, de certa forma, porque eu acho que uma empresa ela deve existir para poder realmente Ninguém gosta de perder dinheiro. Trazer resultados, ou melhor, maximizar resultados de maneira assim, mais eficiente possível. Então, olhando para essa questão, muitas vezes a gente ouve assim, pô, no final do mês, eu trabalhei, fiz, né, N atendimentos, fiz N procedimentos, cirurgias, consultas, e acabou não sobrando dinheiro, por exemplo, né? Pegando um exemplo absoluto aqui. Mas existe, fazendo umas perguntas, será que talvez foi feito algum planejamento tributário? Será que foi feito algum olhar para dentro da empresa ou da clínica, de maneira a entender basicamente como os custos, como as despesas estão, né, organizadas? Porque nessa fase de adulta, como a gente está falando, essa fase operacional, o controle é muito importante para que você tenha visibilidade, para que você possa tomar a melhor decisão possível ali no seu negócio. Que, afinal de contas, é um negócio. Ele tem um objetivo, né? Além do objetivo social, tem um objetivo econômico e o próprio objetivo ali de perenidade do negócio. Então, quanto mais um negócio ele tenha ali uma eficiência operacional e de resultado, isso reflete diretamente no rendimento do profissional, do médico. E, para isso, como o Josmar falou da questão dessa estruturação das notas, a gente, né, faz um trabalho principalmente voltado para as empresas. Aí sim, existem algumas premissas, existem alguns critérios que, para que essa clínica ou essa empresa tenha alguns benefícios fiscais à luz da legislação, é necessário que cumpra-se alguns requisitos. Dentre um deles é o requisito de estar no lucro presumido, né? Porque, nesse momento, a tributação para procedimentos e exames específicos dentro de cada especialidade médica, a tributação para efeito de imposto de renda
e contribuição social, sai de uma base de cálculo de 32% para uma base de cálculo de 8%. Resumindo em números percentuais, para cada R$100.000 faturado, a depender do modo como você emite a nota e classifica aquilo, você deixa a mais 5% para o governo. Então, no ano você deixou R$60.000. Se você faturar aí R$100.000 por mês, você deixou praticamente um meio carro ou, sei lá, viagem para Disneylândia, enfim, aí é o desejo de cada um, mas você está deixando de fato na mesa, na verdade, para o governo, um valor muito maior. Então, é uma perspectiva que a gente tem com relação a essa atribuição, e a gente faz isso de forma muito tranquila. E a restituição desse benefício fiscal é mais ou menos como se fosse no imposto da pessoa física. Exato. Você vai fazer o processo, verifica-se enquadramento, e a partir dali, ou você pede o dinheiro de volta, administrativo, não tem processo judicial, para a maioria dos casos, ou você pode pagar impostos atrasados ou pagar impostos a vencer. Depende. Na média, a gente traz de volta, esse ano deu quanto? Que eu nem é muito número, esse 72 milhões já passou, faz um tempinho. Mas esse ano a gente já conseguiu levantar para as empresas médicas que nós atendemos, recuperar mais de R$1 milhão em créditos tributários, que essas empresas estão se beneficiando já ao longo de 2025. Esse levantamento, geralmente, via de regra, ele volta aos últimos 5 anos, retroage aos últimos 5 anos, e para isso tem todo um levantamento, um trabalho de campo, vamos chamar assim, de verificação dessas notas, se elas estão realmente ali emitidas de uma maneira mais estruturada ou menos estruturada. Se estiver menos estruturada, cabe a nós aqui aprofundar, né, ou ter um pouco mais de trabalho para que esses valores sejam mapeados, segregados. A verdade é que a gente não aceita não como resposta quando tem uma recuperação tributária médica. A gente é muito chato e a gente escava mesmo. Difícil, não é autopromoção não, porque todas as vezes que alguém falou que não dava, chegou na nossa mão e deu. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque é o que a gente faz de melhor. E aí... o ponto aqui nessa fase, né, que é a fase madura da empresa, que a gente gostaria de chamar a atenção, é realmente o controle. Se você fez um planejamento tributário, ou se você fez alguma revisão tributária, assim, é interessante fazer? Sim, mas mesmo que não faça, é importante que cada um tenha essa percepção, ou melhor, o controle... O inconformismo. Né, de toda a operação, de como a operação do seu negócio ela está se desenhando. Né? Se realmente, no final de cada mês, você consiga ter minimamente, saber assim, esse mês meu resultado foi de tanto, minimamente eu sei qual que é a carga tributária do meu negócio, para você, de repente, utilizar algumas estratégias, ou, de repente, não ficar tão à mercê talvez de informações que vêm assim, aqui está a guia, você tem que pagar esse valor aqui e tal, sem ter um conhecimento mínimo para questionar, para saber se realmente aquilo está dentro de uma normalidade. Né? Isso acho que é muito importante. Acho que às vezes, muitas vezes vocês fazem o papel, né, do médico profissional e do médico gestor, que por ser o dono ou o proprietário dos seus negócios. Então, acho que é o ponto de atenção que a gente gosta de mencionar, e que, sim, existe possibilidade dentro de um negócio da área de vocês de aumentar a rentabilidade. Às vezes a gente fala assim, como que eu vou fazer para aumentar o meu faturamento? Às vezes não tem nem necessidade de você trabalhar mais ou não. Fazendo um planejamento tributário, você consegue ter ali uma rentabilidade melhor, que aumente a sua retirada no final do mês ou no final de um período. Né? E outro fato importante também,
muita gente, misturando até um pouco o assunto agora que me veio à cabeça, muita gente ali fala da tributação. O que é melhor? A tributação, eu como um livro caixa, na pessoa física, ou como na pessoa jurídica? Sem dúvida, na pessoa jurídica, a tributação vai ser muito mais barata na pessoa jurídica. Né? Resumindo isso que o Marco falou, o médico é a prova viva daquele trabalho enquanto eles dormem. Então o médico está ali trabalhando o tempo todo no plantão, na emergência, e aí para poder ter um aumento na renda, o que ele faz? Aumenta mais o plantão. Será que ele vai conseguir resolver essa questão? Às vezes não é essa a questão, não é essa a solução para esse problema. Então, de que forma eu posso aumentar a minha renda, ou meu rendimento, a minha atividade, resolver? Às vezes, já teve caso aqui de uma empresa que deixava todo ano um carro premium, R$300 mil na mesa, para o governo, pagando imposto de forma inadequada. Enquadramento inadequado, inclusive. Não era nem porque tinha equiparação hospitalar, porque ele não conseguia fazer o benefício fiscal. É porque a pessoa talvez abriu uma empresa, abriu 2 CNPJ, 3, chegou para a gente. Eu falei, que dó. Não dá para fazer nada agora, mas dá para fazer para frente, vamos mudar essa empresa. A gente conseguiu reformar a atividade e modificar esse projeto. Foi um projeto um pouco mais longo, porque a empresa tinha algumas questões. A gente sempre faz a anamnese e depois faz exames mais profundos. A gente não gosta de ficar na superficialidade. Então, é uma coisa muito importante você olhar para o seu negócio e falar que todo ano fazer um check-up daquela situação. O planejamento tributário, periodicamente, é salutar que você questione, e ainda mais agora com a reforma tributária, que vai deixar a coisa muito mais agressiva em termos de custo. A gente vai ter uma tributação aí elevada, na minha projeção, em 40% do valor que você paga hoje. Na atividade médica, ela é similar, em termos de crédito, em termos de processo, à atividade imobiliária, de locação, para ficar bem claro do que eu estou falando. E eu já fiz estudo na locação, tem um redutor lá, 70%. E na atividade médica é a mesma coisa. Então, a gente vai sair de uma atividade médica que hoje é tributada, em média, 11% a 16%, para quase 20%, 22%. Imagina o peso disso. E a gente vai ter N coisas para trabalhar. Então, não deixem de prestar atenção. A gente vai dar muito material para vocês aqui. E agora, falando assim um pouco da fase adulta, imaginando que a empresa já começou, já está matura, já produziu frutos, o médico ali tem o resultado do trabalho dele, o patrimônio. Então, a gente pode entrar agora numa segunda matéria. Agora seria a fase mais ali madura do negócio, né? A fase da perenidade, onde seus processos, sua operação está toda já conforme, já está rodando, você já tem uma carteira de clientes, já tem um faturamento ali regular, né? Você já está há alguns anos ali no mercado, já tem um posicionamento bem definido no mercado também. Então, às vezes a gente fala assim, pô, será que meus problemas acabaram agora? Vamos fazer o seguinte, já que a fase é mais madura e a gente está mais cansado, vamos sentar um pouco? Tá bom. Eu tô bem, assim, cara. Você tá velho, eu já tô meio cansado. Você fala por si, eu tô bem. Eu vou deixar a fase mais madura para outro momento, então. Então, não, eu estou bem, mas é que eu quero ficar sentado um pouco também. Tá bom. Já estou maduro também. Então, como eu estava falando, né, às vezes a gente acha que nessa fase passou todos esses perrengues, né, de você conseguir consolidar um negócio, né, e agora você fala, putz, será que meus problemas acabaram? Será que agora eu estou tranquilo? Eu acho que não, ainda não, né, porque ainda existe outras possibilidades ou outras alternativas ou remédios, vamos dizer assim, capazes de talvez trazer uma segurança ou uma proteção para tudo aquilo que vocês, ao longo de uma jornada, ao longo de uma carreira ou de uma vida profissional,
construiu e que isso não seja, por algum motivo, seja afetado, né? Ainda mais médicos ali que, né, estão sujeitos ali a procedimentos, existe toda uma questão que, né, a gente sabe que existe responsabilidade civil em todos os procedimentos que são realizados, principalmente quando você está dentro, fazendo parte de um quadro societário, a responsabilidade objetiva acaba sendo do sócio. Então, por conta disso, e o Josmar vai falar um pouco agora sobre essas questões voltadas principalmente à questão de proteção patrimonial, que às vezes são coisas que nós, né, a maioria vai deixar para tratar somente assim lá no final, né? Mas isso é importante que seja tratado de maneira até, de certa forma, precoce, né, Josmar? Aqui a gente tem alguns casos, a gente tem um parceiro de negócios aqui, que é o Nilo, e ele trabalha com grandes empresas, grandes empresários, na casa de bilhões, às vezes, de faturamento. E ele chegou aqui um dia com um caso de uma pessoa que tinha 7 matrículas bloqueadas, de 7 fazendas. Acaso ele não era um médico, mas ele poderia ser um médico. Porque a gente sabe que a atividade médica, às vezes, a pessoa não vai exercer como nós contadores até os 80 anos de vida. A gente vai criando outros negócios e outras fontes de renda para manter aquilo. E aquela dificuldade que a pessoa tem, ou aquela pouca pressa ou decisão em proteger esses bens, como é que eu vou manter esses bens protegidos ou seguros de um erro médico, por exemplo? Como que eu vou manter a minha fazenda ou a minha propriedade ou a minha casa fora do alcance ou um pouco mais longe de problemas que a gente tem? O que a gente tem que ter em mente é que a gente tem uma atividade operacional e essa atividade operacional gera um patrimônio. E está tudo num CPF, às vezes. E é esse o grande problema. Porque essas 7 matrículas, por exemplo, que foram bloqueadas por uma questão qualquer ambiental, eventualmente, ou mesmo legal, elas poderiam estar em 7 CNPJs, poderia soar um absurdo, mas não é um absurdo. E quando você vai fazer um planejamento patrimonial, a gente tem que olhar sobre vários aspectos, quais são aqueles bens que serão protegidos. E o momento, às vezes, que a pessoa traz aquela questão para proteger aquele patrimônio. Porque quando a pessoa fala blindagem patrimonial, cuidado. Cuidado. Você não cria uma blindagem, você cria uma camada de proteção. Você cria alguns escudos e tem que ter procedimento. Como aqui a gente está falando, Marco, de um fenômeno de pejotização do patrimônio. Assim como o médico pejotiza o trabalho dele para trabalhar no hospital muitas vezes, ele vai pejotizar o patrimônio. Então, ele vai criar uma camada protetiva e vai afastar o patrimônio da minha pessoa física, do meu CPF. Então, está lá no CNPJ os meus patrimônios e eu sou uma pessoa que tem uma atividade operacional, corro riscos e eu não posso levar esses riscos para aquela atividade operacional, para aquele patrimônio que eu construí. Patrimônio pessoal. Patrimônio pessoal. Então, quando a gente fala de proteção patrimonial, de novo, a gente vai voltar. Eu vou pejotizar o patrimônio. O que significa isso? Vou parir outra empresa, vou parir outro filho agora. Eu tinha o meu filho lá na clínica e agora eu vou ter um filho com bens. Então, ele vai ser o patinho bonito, né? Eu vou ser o patinho feio, continuo com o risco, e o patinho bonito fica lá. Quando a gente fala desse momento de criação patrimonial, existem critérios para fazer, existe um momento, e a primeira coisa que você tem que lembrar é que uma vez que você colocou o patrimônio naquele lugar, nesse CNPJ, nesse cofre, célula, você vai escutar vários nomes, várias camadas, você vai escutar várias coisas. O importante, você tem que ter isso. Eu pejotizei meu patrimônio, ele não me pertence mais. Como é que eu tenho acesso a ele? Aí você vai ter, então, outros meios, e você não pode confundir. Se eu colocar meu patrimônio lá naquela empresa, peguei minha casa, minha fazenda, meu carro, eu não acho o carro legal colocar carro, tá? E eu vou falar por quê. O carro geralmente é um passivo. E se você coloca um carro
numa empresa patrimonial que tem lá pensa bem, eu peguei meu imóvel, coloquei numa empresa e comprei um carro, também coloquei na empresa. E se eu atropelar alguém? Quem vai responder? Sou eu ou aquele bem com aquela empresa? Então a pessoa tem que ter alguns critérios para colocar. Eu tenho uma fazenda produtiva e eu tenho 11 imóveis, igual chegou para mim, de aluguel. Aí eu falo, eu vou colocar a fazenda junto com os imóveis de aluguel? Nunca. Não. A fazenda tem problema civil, ambiental, trabalhista, fiscal, porque ela é uma coisa produtiva. Então você não pode colocar as coisas tudo no mesmo saco, empacotar e jogar tudo. Você tem que ter critérios. Quando você tem os critérios, quando você conversa com a pessoa, entende a finalidade, pergunta para ela. Chegou para ver um caso, estou falando um caso prático. O produtor chegou assim, eu vou vender a fazenda daqui 3 anos. Não faz nada, meu amigo. Continua na pessoa física, porque fiz o cálculo, você vai pagar tanto de imposto na jurídica e tanto na pessoa física. Então a gente tem que ter esse critério, tem que ter essa responsabilidade e não coloque tudo, entenda. A gente teve um caso de uma proprietária que ficou 1 ano fazendo um processo de constituição de patrimônio e pejotização. Porque se você pejotizar da forma inadequada, e com a reforma tributária vai piorar isso, aliás, é um momento, 2025 que a gente está, é o momento para fazer isso. Porque em 2026 tem um projeto de lei, o 108, acho que é 108, a cabeça está um pouco... Mas ele fala o seguinte, hoje eu tenho na minha pessoa física um imóvel que eu comprei lá em 1980 por R$100 mil, por exemplo. Em São Paulo ainda é um paraíso. Eu coloco esse imóvel numa pessoa jurídica, pejotizo esse patrimônio por R$100 mil. E eu vou pagar nada de imposto. Agora, o ano que vem, se a reforma for aprovada, vai ter uma avaliação especial do patrimônio. O que significa isso? A hora que eu colocar esse patrimônio numa pessoa jurídica, eu vou estar pagando muito mais imposto que eu pagaria hoje. Então a gente tem umas brechas que nós não sabemos exatamente quando vai terminar. E quando a gente fala de proteção patrimonial, a gente tem que ter esse critério. Holding é um nome tão bonito para falar no bar, mas eu não gosto muito de que você tenha isso como se fosse o mesmo início lá atrás. Cuidado quando você vai falar de holding, porque não é essa, como eu vou dizer, essa mágica, não existe mágica, a gente tem que ter cuidado. O importante é ficar claro o seguinte, né? Primeiro, tenha em mente que você tem que ter uma empresa operacional e uma empresa patrimonial, justamente por o risco existente aqui na empresa operacional não contaminar os seus bens pessoais. Esse é o ponto. E quando se fala em holding ou uma empresa patrimonial, em blindagem patrimonial, também tem que estar claro o seguinte, não existe blindagem patrimonial, existe sim uma proteção patrimonial onde é possível mitigar riscos, mas afastá-los totalmente não existe, não está à venda no mercado ainda isso. E vai ficar mais difícil fazer isso, então a gente tem que ter... Aqui, se eu fosse falar de holding, que é uma coisa muito mais individualizada ainda, muito mais fit para cada um, eu faria a seguinte observação. Quais são os meus patrimônios que eu tenho, qual a destinação que eu tenho para cada um, e se é interessante pejotizar ou não. E, nesse sentido, eu olho para o futuro e falo, eu vou vender esse imóvel daqui 10 anos. Então, é uma situação. Vou vender imóvel amanhã, é outra situação. E avaliar também a situação de exposição de risco que você tem hoje. O que é isso? Tenho dívidas, tenho problemas de execução fiscal. Cuidado com isso. Talvez você não vai conseguir fazer isso de uma forma muito tranquila e vai jogar dinheiro fora dos dois jeitos. Então, a proteção patrimonial que a gente está falando aqui, que é já uma fase em que o médico ou o profissional já tem aqui já construiu os frutos do seu trabalho,
é só um ponto de atenção para você não fazer coisas precipitadas. Eu tive um caso, isso eu vou falar, uma pessoa de Itu chegou para mim e arrumou alguém e fez a dita holding. Era um imóvel avaliado em 20 milhões de reais, um apartamento ali na Jardim América, não lembro, região de São Paulo, era uma cobertura. A pessoa não falou para ele que ele ia pagar quase 500 mil reais de imposto. Isso. E aí ele veio até mim e eu consegui desfazer aquele negócio. Mas foi um segundo. Caso a pessoa tivesse levado aquele documento a registro no cartório ou na prefeitura, aí teria um grande problema. Então, eu consegui, no momento que ele trouxe para mim, eu falei, para tudo, porque você vai ter um grande problema aqui, não está feito dessa forma, não é assim que faz. E até hoje ele não colocou o apartamento na PJ, porque não quis pagar aquele imposto. Então, ele tem que observar, porque é um custo alto, tanto para colocar quanto para desfazer. E, nesse caso, se ele desfizesse, não ia ter mais solução. Então, a proteção patrimonial ela é uma coisa própria, não dá para falar de forma geral. Eu já conversei com algumas pessoas aqui, inclusive, e cada um tem uma dificuldade, envolve bens de família, envolve sucessão, envolve questão de legado. Como é que você transfere? Às vezes o pai quer deixar um filho de lado, isso não pode, aí tem que chamar o advogado. Doutor, convence aquele cara lá porque não posso fazer isso. Doutor, convence aquele cara lá porque a gente não lida com o direito, mas tem esses parceiros que tem que falar para a gente. Geralmente, quando tem um problema, vai vir o advogado para convencer a pessoa de fazer o contrário. A gente convence dos números, que vai ficar mais caro ou mais barato. Mas, geralmente, quando tem ali a briga da família, o contador sai um pouco de lado, né, que eu não quero se envolver. É melhor não, e chama o advogado. A gente falou bastante do planejamento tributário, né? Mas todos esses pontos que a gente está falando agora, da proteção patrimonial, dessa questão de sucessão, isso é importantíssimo também, porque está dentro do planejamento societário, né? Então, essas questões, né, para efeito de legado da empresa, quanto antes estiver bem resolvida, ali, bem alinhada entre os familiares, acho que menos dor de cabeça você vai ter no futuro, de repente, por uma questão atípica ou por um fato de força maior, né? Então, a sucessão, principalmente, né, muito, parece que é um tabu, às vezes, falar de processo sucessório, né? Mas é importantíssimo que isso seja feito assim, quando todos estão ali com, né, sã consciência, em perfeito estado de saúde, porque os problemas lá na frente serão bem menores. Eu vou deixar um exemplo prático aqui do que aconteceu com uma senhora. Ela tinha um imóvel em São Paulo, em que era a loja embaixo, que era objeto de locação, ou seja, era a vaquinha daquela família. Ela já estava assim com estado avançado de doenças e tinham 3 filhos. Um filho já tinha problemas em que, ao receber aquele legado, ele já ia ser bloqueado porque ele ia perder 1/3. Aquele imóvel seria um problema de geração de caixa de 1/3. Significa o seguinte: se era 50 mil de aluguel, por exemplo, 15 mil de aluguel seria, em linhas gerais, bloqueado porque o filho tinha um problema. A gente fez um planejamento e aí já fez a transferência. Então, aquela pessoa que, digamos, estava com o nome sujo, antes de receber o bem, ele não recebeu. Então, tem todo um critério. E não importa o valor. Nesse caso, era um imóvel de 2 milhões de reais. Não é um valor caro. Geralmente, imóvel com esse preço, não, dependendo da situação da pessoa, não vale a pena fazer uma pejotização do patrimônio, criar uma camada protetiva do patrimônio, do meu risco pessoal com o patrimônio. Mas, nesse caso, gera um legado, alguém que receber e comprometer aquela vaquinha daquela família. Aí a gente fez uma estratégia para mudar. Então, é um exemplo prático que não tem tamanho. Pode ser um patrimônio milionário, pode ser um patrimônio de um único imóvel, de uma família. Nesse caso, era um imóvel misto, não era um imóvel só de
como é que chama agora? Bem de família. Bem de família. Obrigado. Fugiu o nome. E aí a gente consegue fazer da mesma forma. Então, não tem receita de bolo pronta que serve para você ou para ela aqui. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Igual ao médico. Da minha parte... Não, eu acho que vocês puderam perceber, ou pelo menos a gente tentou trazer uma clareza que em todas as fases da empresa, principalmente, né, desde o início, como a gente colocou, o nascimento, até a fase operacional e até a fase da consolidação, os planejamentos vão fazer parte da vida de vocês sempre, né? Porque é o planejamento de como vai iniciar essa empresa, qual o regime, depois são os planejamento financeiro, planejamento estratégico, planejamento tributário, então um monte de planejamento. No final, né, da consolidação, o planejamento societário. Então a gente tem que ter sempre essa clareza, e nesses momentos, ou para cada fase da empresa, é importante a gente saber que existe, e o intuito desse bate-papo, né, desse evento que a gente está promovendo, é justamente trazer esses insights para todos aqui, que fiquem claro, que a gente sabe que todos estão, né, numa correria louca, de lá para cá, né, de cá para lá, correndo atrás, e a empresa está lá, está ali organicamente, ela está acontecendo, a operação dela está rodando, mas de tempos em tempos é bom parar e dar uma olhada, ou chamar alguém para me ajuda aqui, me dá uma olhadinha, né? A gente falou pra caramba, foram 50 minutos, e é bem cansativo, é um assunto que os malucos aqui gostam, mas a gente sabe que do lado de lá é algo bastante estressante, às vezes cansativo. Só que tem uma mensagem no livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala assim, que a contabilidade, ou finanças, ele fala contabilidade, mas é finanças, é um assunto talvez dos mais áridos do mundo, mas se você não dominar esse minimamente, você vai continuar pobre. Eu acho que a gente não quer continuar pobre. Então, assim, da minha parte, eu agradeço. Se o Marco tiver alguma coisa para falar, já vai falar. E a gente tem aqui uns 10 minutinhos para uma ou duas perguntas, se estiverem dispostos. Da minha parte, eu agradeço. Eu acho que, para encerrar aqui, né, a gente pensa muito assim, quando a gente tem empresa, em crescimento. Crescimento é legal, né? Eu acho que todos visam isso, mas crescimento saudável e seguro é melhor ainda. Então, eu acho que isso que eu prezo, assim, por todos os negócios que eu analiso, realmente, se o crescimento da empresa, ou às vezes tem empresário que fala assim, eu quero bater minha meta de faturamento, eu quero faturar cada vez mais, mas o resultado cada vez está assim. Então, não faz sentido, né? É melhor que você cresça, sim, talvez com faturamento, mas desde que a sua margem, o seu resultado esteja sendo equivalente e, principalmente, sendo sustentável e seguro. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Agradeço aqui a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco da nossa experiência com todos. E vamos estar aqui, né, conversando agora durante o jantar. A gente vai passar de mesa em mesa. As dúvidas que não vierem, talvez aqui a público, vocês sintam a vontade de nos perguntar, nos abordar, e a gente vai ter o maior prazer de responder. Tá bom? Obrigado.